Shabbat Shalom para todos. Com a ajuda do Eterno vamos estudar mais uma Parashá. Dessa vez vamos estudar a Parashá Vayetchanan, que é a 45ª porção da Torá. A Parashá Vayetchanan está no livro de Devarim, ou Deuteronômio, no capítulo 3. E assim começa. E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Elohim, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Elohim há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, e irei à boa terra que está além do Iarden, do Jordão, este bom monte e o Líbano. E irou-se o Eterno contra mim por vossa causa, e não me escutou, e disse-me o Eterno: basta, não tornes a falar mais nisso. Bom, aqui nós vemos que o Moisés, ele começa exaltando o nome de Deus, começa elogiando ao Eterno, para ele fazer uma petição ao Eterno. Isso nos traz uma alusão, isso nos traz entendimento para que todas as coisas que iremos pedir ao Eterno, nós primeiro exaltemos o nome do Eterno, nós primeiro exaltemos e glorifiquemos o Eterno, nós elogiemos o nome do Eterno, nós santificamos o nome do Eterno, porque que para agradar o Pai, primeiro o Filho chega de mansinho, o filho chega, fala ao ouvido do pai, abraça o pai, beija o pai, e depois ele pede. É assim que funciona também com o Eterno. Isso não quer dizer que é uma barganha, de modo nenhum. Isso quer dizer que nós entendemos que só o Eterno pode nos dar, e só a Ele devemos pedir. E o entendimento também que traz essa passagem é que não devemos atormentar Deus também com as nossas petições. Nós pedimos uma, duas vezes, o Eterno não nos concedeu o nosso desejo, não atendeu o nosso desejo, então nós ficamos em paz, porque todas as coisas estão na mão do Eterno. O Eterno ouve a nossa oração, ouve o nosso pedido, mas Ele não é obrigado a dar o que nós precisamos, ou o que nós queremos, ou o que nós achamos que precisamos, pois o Eterno sabe o que nós precisamos de verdade e o que nós não precisamos, o que é urgente naquele momento, o que não é urgente naquele momento. Se o Eterno está tratando conosco em alguma situação, nessa situação o Eterno vai continuar nos tratando enquanto não tiver chegado o propósito que Ele tem para nós. E o propósito do Eterno com Moisés era só até ali, só até na beira do rio Jordão. E o Moisés não ia ultrapassar aquele rio. O Eterno já tinha determinado, e o Moisés veio pedir, veio clamar. Esse é o nome da Parashá, Vayetchanan, que significa roguei, implorei ao Eterno. Então nós devemos sermos cautelosos quanto aos nossos pedidos ao Eterno. Nós devemos vigiar com nossas palavras quando formos dirigirmos ao Eterno. Moisés tinha muita intimidade com o Eterno. E nós temos a intimidade que Moisés teve com o Eterno. Então nós devemos tomar muito cuidado quando formos dirigir nossas palavras ao Eterno. Sabermos entrar no espaço onde o Eterno está, pedirmos a Ele com carinho, exaltarmos o seu nome, glorificarmos o seu nome e chegar até o pedido, finalmente ao pedido. São passos que vai levarmos nós ao topo da escada, degrau por degrau, para chegar no topo da escada e pedir ao Eterno. Essa Parashá, ela vem falar da travessia do povo de Israel para a terra de Canaã, a terra dos cananeus. Tem muitos estudos na internet, para todos os lados tem estudos sobre essa Parashá. Muitas das vezes as pessoas pensam, mas por que Deus ia dar uma terra de outros povos para o povo de Israel? E saiu destruindo tudo, como que se aquele povo não prestasse. Será que foi mesmo Deus que mandou que o povo de Israel destruísse todo aquele povo ali que tinha ali? Não tinha Deus uma terra vazia para o povo de Israel, para que eles habitassem nela? Vou trazer nesse estilo hoje o entendimento por que essa terra é a terra de Israel. Por que essa terra foi consagrada ao povo de Israel? Quem eram os cananeus que ali habitavam? Então, para entendermos essa passagem, nós vamos ter que
estudar, buscar na Torá, buscar na Bíblia. Então nós vamos começar por Noa, ou Noé. No livro de Gênesis, no capítulo 9, no versículo 18, assim está escrito: E foram os filhos de Noa, os filhos de Noé, os que saíram da arca, Sem, e Ram e Jafé. Ou seja, Sem, Cã e Jafé, assim está escrito no português. Capítulo 9 ainda, no versículo 22, assim está escrito: E viu Ram, pai de Quenano, desde seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Bom, aqui está falando dos filhos de Noé, de Noa. Os filhos de Noé, um deles era Ram, ou Cã. Ele era o pai de Canaã. Esse Ram, ele viu a nudez de seu pai. Eu não vou entrar no estudo sobre a nudez de Noa, que aqui está relatado, mas de todo modo ele fez alguma coisa errada. Ele não ajudou o pai dele na hora que o pai dele precisava, e ele então foi amaldiçoado pelo próprio pai. Então vamos ler versículo 24 do capítulo 9 ainda. E despertou Noa de seu vinho, e soube o que lhe fez o seu filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, servo de servos serás para seus irmãos. E disse: Bendito é o eterno Elohim de Sem, e seja Canaã servo deles. Aumente Elohim a Jafé, e habite em tendas de Sem, e sejam Canaã servos deles. E viveu Noa depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noa 950 anos, e morreu. Aqui nós podemos entender o que aconteceu. O Noa, ele foi visto pelo seu filho mais moço, pelo filho mais novo, e então Noa jogou uma maldição sobre seu filho Cã, e que pegou em Canaã, que Noa jogou diretamente em Canaã. E os cananeus, se continuarmos lendo aqui no capítulo 10, nós vamos ver que os cananeus que ali habitavam eram os descendentes de Canaã. Por isso que a terra chamava-se Canaã, porque herdou o nome do neto de Noa. Os cananeus ali estavam vivendo de boa já há muitos e muitos anos, eram uma grande nação. E aqui no capítulo 10 vai descrever todos os nomes dos cananeus que ali habitavam, inclusive outros povos que ali habitavam com os cananeus. Deus então ouviu a voz de Noa. Deus ouviu no momento em que Noa proferiu palavras de maldição contra Canaã. Então nós temos que tomar muito cuidado também com as nossas palavras aos nossos filhos. Não podemos lançar palavras ao ar, aos ventos, porque essas palavras vão ecoar no mundo espiritual. E se o Eterno ouvir a nossa júria ou a nossa maldição, isso recairá sobre as pessoas, isso cai sobre os nossos filhos, cai sobre as pessoas que nós maldizemos. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Mas ali o Noa estava na razão, porque aconteceu alguma coisa contra ele. O próprio filho teve alguma coisa contra o pai. E não vamos entrar nesse assunto. Mas, de todo modo, o Eterno ouviu as palavras de Noa. Então, Canaã seria servo de Jafé, e também de Shem, ou Sem. Então, os cananeus seriam os servos deles, e não príncipes deles. E os descendentes de Shem são os semitas. Os descendentes de Jafé foram povos ali para o lado da Europa. Se nós pegarmos as linhagens na Torá, nós vamos ver que Tera é descendente de Shem, Abraão é descendente de Tera, e ali nós vamos ver então que são semitas, povos semitas. E os cananeus foram direto para Canaã, e ali habitavam. Mas eles não tinham até então
reis sobre eles. Eles mesmos tinham os reis deles, regida por eles mesmos. Eles não eram escravos de ninguém, eles não eram servos de ninguém. Mas tinha a promessa de Noa, a maldição de Noa, que dizia que os cananeus seriam servos ou escravos de Sem, ou seja, dos semitas, e de Jafé. Vamos ler então no livro de Levítico, ou Vaikra, no capítulo 25, no versículo 38. E assim está escrito: Eu sou o Eterno, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser o seu Elohim. Bom, então o Eterno está dando a terra de Canaã para os israelitas, para os semitas. E como que então vai tirar esse povo dali dessa terra? Eram multidões, eram grandes povos, e então teria que acontecer uma guerra. Não ia ser só chegar neles e falar: vocês têm que ir embora porque o Eterno Deus, nossos pais, mandou que nós possuíssemos a terra de vocês. Não era bem assim, era através de guerra. É tanto que na Parashá dos espias, eles descem até a terra de Canaã e voltam todos desanimados e desanimando o povo para não entrar na terra, porque ele era muito grande a população e eram fortes e gigantes. E enfim, então os israelitas herdaram essa terra. Aos olhos do homem não herdaram boa coisa, porque tinha que entrar em guerra primeiro para tomar a terra para eles, e aquele povo era muito forte. Mas o Eterno tinha prometido para Abraão que daria essas terras para os filhos dele, os descendentes dele, a semente dele. Então ali Israel tem que tomar posse à força dessa terra. Israel tem que entrar e tomar força essa terra. Se nós lermos com atenção essa paraxá, nós vamos ver que o Eterno manda Israel desterrar esse povo, tirar esse povo da terra, matar todo esse povo, matar teus filhos, matar tuas mulheres, cortar tuas árvores de idolatria, não todas as árvores, só as árvores de idolatria, derrubar os templos deles, as casas de idolatria, não todas as casas, só as casas de idolatria, mas eliminar aquele povo da face da terra, porque aquele povo corrompeu aquela terra era uma terra santa, uma terra sagrada. Ali está o monte onde Jacó dormiu e sonhou e viu a escada que subia. Ali Jacó disse que era a casa do Eterno, era o repouso do Eterno, era a habitação do Eterno. E ali também Isaac foi levado para Akedá, para o sacrifício, onde teve a amarração, que chama-se Akedá, de Isaac. A terra era terra sagrada, aquela terra era uma terra onde o Eterno habitava. Mas o povo cananeu já tinha habitado ali, e ali já tinha espalhado idolatria por toda a terra. Por isso o Eterno mandou que eliminasse aquela população, eliminasse aquela nação da face da terra. E assim o israelita teve que fazer. Temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós pegamos para nós como verdade, porque se não for baseado na Torá, a nossa verdade pode ser idolatria. Temos que observar muito o que diz as Escrituras, as palavras do Eterno. Quando nós vamos ler, vamos recitar o Shema nessa paraxá, e o Shema nos ensina a desviarmos da idolatria. Ensina-nos a falarmos para os nossos filhos da palavra do Eterno, dos ditos do Eterno. Nós levantamos da nossa cama, quando nós andamos pelo caminho, quando nós sentamos para almoçar, para fazer nossas refeições, e quando nós vamos dormir, nós temos que falar as palavras do Eterno aos nossos filhos e ensinar eles a verdade, ensinar eles a sair da idolatria, ensinar eles a não entrar na idolatria, ensinar eles a andar nos caminhos que o Eterno nos deu, recitando palavra por palavra do Shema que o Eterno nos deu. É isso que nos ajuda a nos abster da idolatria. Conclusão, então, nós podemos entender o seguinte: Deus deixou que o povo cananeu tomasse conta da terra de Canaã, habitasse essa terra, plantasse árvores, plantasse lavouras, plantasse vinhas, tivesse os gados e cuidasse dessa terra, lavrasse essa terra. E o Eterno deu essa terra para o povo de Israel.
Então, quando chega nessa paraxá, Va'et Hanan, o Eterno fala para Israel: atravessa o rio Jordão e toma posse do que é teu. Pega tudo que é teu, pois os cananeus estavam cuidando para vocês dessa terra. Os cananeus foram escravos de vocês até hoje, pois eles estavam cuidando dessa terra. Eles estavam arando essa terra. Eles estavam cultivando essa terra. Estavam fazendo pecuária nessa terra. É tudo de vocês, israelitas. Não vai ser de mão beijada, porque vocês vão ter que lutar por isso. Vocês vão ter que guerrear por isso. Vocês vão ter que cortar o mal pela raiz, cortar a idolatria pela raiz. Mas a terra é de vocês, porque vocês têm ouvido a minha voz. Porque aquele povo que entrou na terra de Canaã ali, na terra agora chamada Israel, é o povo que ouviu a voz do Eterno. Eram crianças lá no Monte Sinai, quando ouviram os 10 ditos do Eterno e receberam a Torá e não murmuraram, aceitaram todos os mandamentos do Eterno, caminharam durante 40 anos no deserto ali, e ali naquele momento eles tomam posse do que o Eterno tem para eles, pela obediência deles. Que nós possamos ser obedientes também, ouvir a voz do Eterno. Esta é a lei que o Eterno nos dá hoje, e todo dia é hoje. Todo dia nós recebemos a lei do Eterno, nós recebemos as instruções do Eterno, para que nós vivamos. Está escrito isso nessa paraxá, para que vocês vivam. E nós vamos viver e bem, com a ajuda do Eterno, cumprindo as mitzvot, não para sermos beneficiados pelas mitzvot, porque o judeu não se preocupa em benefícios, mas ele se preocupa em agradar o Eterno, o Criador. Muitas das vezes nós não temos um prato de feijão na nossa casa, mas nós fazemos as nossas brahás, nós fazemos as nossas orações, fazemos as nossas súplicas, nós agradecemos ao Eterno pelo que nós temos. E isso é servir ao Eterno de verdade. Em todo momento sermos gratos ao Eterno por todas as coisas que vêm sobre nós. E que nós possamos lembrar sempre do Eterno, tanto na bonança quanto na pobreza, sem problema nenhum, porque todas as coisas pertencem ao Eterno. Se hoje Ele nos deu, nós vamos ser gratos a Ele por isso. E o dia que Ele não nos dá, também vamos ser gratos a Ele por isso. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom. E logo mais, Shavuot Tov para todos também. Boa semana para todos.